Oi, pessoal, boa noite. Nós vamos dar início ao nosso webinar em alguns instantes, mas antes eu vou passar alguns recados. Primeiramente, queria pedir desculpas em nome dos integrantes do projeto pelo cancelamento de ontem, mas por motivo de força maior, o Jean precisou se ausentar, mas já estamos tentando organizar a palestra para acontecer em outra data. Ainda assim, podem ficar tranquilos que os certificados vão ser emitidos normalmente e ninguém vai ser prejudicado. Eu vou reforçar que a lista de presença de hoje vai ser disponibilizada ao final das duas palestras. Então, guardem a ansiedade aí que a gente vai passar lá no final. As dúvidas, vocês podem mandar a qualquer momento da palestra pelo chat do YouTube. E quando terminarem as duas palestras, vocês podem mandar diretamente para uma das duas professoras, que a gente pede para elas, falarem um pouquinho, comentarem um pouquinho aqui com a gente. Mas, então, sem mais demoras, vou apresentar a palestrante de hoje. A primeira palestrante é a professora doutora Carmen Justina Gamarra. Ela é bacharel em enfermagem pela Universidade Nacional de Misiones, na Argentina. Tem especialização em enfermagem no controle de câncer pelo INCA do Rio de Janeiro. Mestrado em enfermagem pela Escola de Enfermagem Ana Neri, da UFRJ. Doutorado e pós-doutorado em saúde coletiva pelo MS da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e atualmente é professora adjunta na Universidade Federal Latino-Americana, na Integração Latino-Americana. Ela tem experiência no ensino e na pesquisa na área de saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia. Então, professora, seja bem-vinda, boa noite, e você só aguarda um instantinho que a gente vai colocar aqui sua palestra e eu já falo quando você puder começar. Boa noite, obrigada. Já está aqui na tela, prof. Quando você quiser, pode começar. Tá bom, então. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Eu estou aqui para apresentar hoje uma das ações da UNILA no combate ao Aedes, que é o projeto de extensão Conhecendo o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, os mosquitos dos vários vírus. Meu nome é Carmen Gamarra, a Letícia já apresentou muito bem, então vou passar diretamente para a apresentação. O projeto de extensão está conformado pela equipe, o professor Christian Roja, que é o coordenador, a professora Laine, o biólogo Jean, do Centro de Controle de Zoonoses, eu, a Letícia Bottino, que é a nossa bolsista nesse ano, e temos colaboradores, a professora Ana Leutério, Ana Lima, Angie Contreras, Diane Bejar, Grécia Flores, Kemily Brands, Sara Torre e Valando. Aqui nessa foto a gente vê a equipe do ano passado e cada ano a gente muda a equipe. Tem uma equipe permanente e a equipe que vai mudando ano a ano. Então, vou fazer uma apresentação com fotos, porque o projeto em si, ele pode ser mostrado através das fotos. O projeto teve início em 2013, e o nome inicial foi Vigilância Integrada do Vírus da Dengue. A gente focava mais para a dengue no início, e depois, com o transcurso do tempo, a gente ampliou para o mosquito e para os vários vírus, por isso que o nome agora é Conhecendo os Mosquitos dos Vários Vírus. A gente, nessa apresentação, vê aqui várias fotos dos integrantes do projeto ao longo dos anos. O projeto, ele inicia, surge, na verdade, com a pergunta de como contribuir para o enfrentamento da problemática da dengue na região, em Foz do Iguaçu. E aí, então, a gente pensou na mobilização e conscientização da criança. As crianças do ensino fundamental, escolas municipais de Foz do Iguaçu. O projeto, ele inicia a partir de reuniões semanais que são realizadas no primeiro semestre. Essas reuniões semanais são focadas em seminários, grupo de estudo, vínculo da equipe,
é um momento importante para que essa equipe se conheça, tá? Então, cria esse vínculo entre as pessoas. Também serve para entender o projeto, para selecionar a escola na qual a gente vai participar e para preparação do material que vai ser utilizado, tá? Nessa foto, a gente vê uma pessoa do Centro de Controle de Zoonoses e o grupo fazendo uma apresentação aí. Tá? Então, é um momento muito importante porque a gente conta a experiência de anos anteriores, prepara essas atividades, porque as crianças, geralmente, quando a gente vai trabalhar com as crianças, a gente pensa assim, que é fácil trabalhar, né? Mas, na verdade, é um desafio trabalhar com crianças. Então, os integrantes de grupos anteriores, geralmente alunos voluntários, que participaram, contam suas experiências, temos seminários de artigos, e é um tempo muito importante para o projeto. Na sequência, a gente tem os trabalhos já com as crianças na escola. Para esse trabalho na escola, a gente demora aproximadamente, eu tenho um período de 2 meses aproximadamente. Temos um cronograma específico que é aplicado nessas escolas, tá? Iniciamos com uma avaliação do conhecimento das crianças, que ele é aplicado normalmente no final do projeto. A gente realiza encontros semanais com uma turma da escola, né? A gente faz essas atividades semanais com essas crianças e prepara esse grupinho, uma única turma, para atuar como multiplicadora em toda a escola e também na comunidade. A gente, nessa foto aqui, a gente pode ver os alunos, os voluntários e os bolsistas se apresentando. E então é um momento muito importante. A gente tenta fazer sempre dinâmicas que prendam a atenção das crianças e que ajudem, né, esse ambiente lúdico. Então, os voluntários, nessa ocasião, levaram uma bandeira, né, uma bandeira de um aluno, a nacionalidade de um aluno, que é de Honduras. Temos um mapa no quadro, e nesse mapa a gente pede para as crianças marcarem no mapa onde que está o país dos alunos, né? Nessa foto temos alunos de Peru, alunos de Haiti, de vários lugares do Brasil. Então, as crianças ficam brincando, correndo, participando, na verdade, passando na frente, não correndo. Mas, às vezes, acontece que as crianças ficam um pouquinho revoltadas, ou seja, não revoltadas, elas fazendo o que elas fazem mesmo, né? Perguntam muito, se a gente não conseguir prender a atenção deles, eles saem do controle, tá? E então, agora eu vou começar a contar um pouquinho das dinâmicas que a gente realiza. Essa dinâmica que eu vou contar agora se chama presente de grego. Nessa dinâmica presente de grego, a gente mostra para as crianças o perigo de deixar água disponível para o mosquito, que acaba causando a proliferação do mosquito. A gente cria assim, uma expectativa nas crianças, falando, a gente vai entregar um presente para vocês, e elas ficam bem interessadas, e quando a gente chega com o presente, que é essa garrafa que a gente consegue ver aí na foto, né, com uma caixa de papelão bonitinha, tem algumas que ficam até desapontadas. Uma garrafa de água, que tipo de presente é esse? E a gente entrega esse presente com uma carta, com 2 cartas, na verdade. Uma a gente lê nesse dia. Nessa carta, então, diz aí, que esse presente é um presente surpresa e que vai precisar esperar 1 semana para ver os resultados, né, o verdadeiro presente. Aí, as crianças começam a gente nem incentiva para eles falarem das ideias, do que eles acham desse presente, algumas levantam hipóteses do que pode ser esse presente.
E algumas até relacionam com a dengue, porque a gente está trabalhando com dengue, o projeto é relacionado à dengue, né? Aí, passado uma semana, a gente volta. Quando a gente voltou, muitas vezes já tem, ovo já tinha, né? A garrafa, na verdade, a criança não sabe que a gente deixou ovos do mosquito na garrafa, né? Mas aí, então, na próxima semana, quando a gente vai, já tem larvas, tem, às vezes, até tem um mosquito adulto voando na garrafa. E as crianças vêm correndo, contando para a gente o que tem na garrafa, né? Aí a gente lê essa segunda carta, e aí nessa segunda carta explica um pouquinho do presente de grego e mostra a relação que existe com a garrafa, né? Com a garrafa de água, porque um presente que deveria ser uma coisa boa, né? Acaba sendo um transtorno para a comunidade, porque ele contribui com a proliferação do mosquito. Então, a reflexão que a gente tem nessa atividade, nessa dinâmica, é tomar cuidado para evitar espalhar presente de grego pela cidade, tá? Então, essa dinâmica, ela estimula o interesse das crianças, a curiosidade das crianças, e não só das crianças, professores e as pessoas que trabalham na escola também ficam interessadas no projeto, e elas ficam bem animadas. Teve uma vez que a professora ligou para a gente, que a gente deixa o telefone com eles, né? E perguntando, tá nascendo mosquito, tem larvas, tem mosquito na garrafa, é normal? Sim, é normal, a gente quer isso mesmo. Aí, então, como falei, né, uma dinâmica que chama muito a atenção das crianças e é bem divertida, tá? Então, aqui na foto a gente vê a garrafa, temos comidinha de ração de gato, que a gente coloca na garrafa bem picadinha, bem pequenininha, de forma que as crianças só veem a água mesmo, elas não conseguem ver nem ovo, nem a ração. Tá. Nessa outra foto, a gente tem outra das dinâmicas que a gente realiza no projeto, que se chama Jogo do Lápis Vírus. A gente consegue ver aí umas crianças, aparentemente se preparando para começar a brincar, e vemos um pouquinho mais embaixo aqui uma mão com lápis, né? Que é essa criancinha aqui. Na dinâmica, a gente tenta mostrar a diferença entre vírus, mosquito e doença. Então, uma criança que ela representa o mosquito e tem o vírus, ela transmite o vírus para as crianças e elas ficam... fazem essa brincadeira no pátio, brincando e correndo, né? Então, o mosquito que atinge uma pessoa e entrega o lápis que é do vírus, a criança que pegou o vírus, ela tem que representar a doença, então, os sintomas da doença. Se o mosquito pica uma pessoa, porém não tem o vírus, a criança não fica doente, né? Então, é bem interessante, muita correria e muita diversão nessa hora, e é um jogo que ajuda a fixar esse conhecimento que a gente já passou para elas. Outra das dinâmicas que a gente tem é a peça de teatro. Ela apresenta a diferença dos mosquitos Aedes Aedes aegypti e Aedes albopictus. Ele destaca a importância dos ambientes saudáveis, ele na peça tem um ambiente de floresta e um ambiente de quintal, e então tem vários animais, e é bem uma dinâmica de peça de teatro bem divertida. Na foto a gente consegue ver os nossos bolsistas fazendo a peça. A gente até tem vídeos, tem bastante informação sobre isso, e as crianças se divertem muito. E a gente também. Nessa outra dinâmica aqui, a gente apresenta para as crianças o ciclo de vida do mosquito,
através da lupa. As crianças veem, então, ovos, larva, pupa e mosquito, tá? Aí, então, a gente vê a professora Elaine mostrando para as crianças. Ele estimula emoções de curiosidade, fascinação, satisfação, porque as crianças ficam bem interessadas e gostam muito do trabalho em si. E ajuda a fixar esse conhecimento, né? Outras atividades que a gente tem, na verdade, ele é a mesma que a anterior, só que a gente leva as crianças para o laboratório da UNILA. Tem algumas vezes que a gente não fez essa atividade, mas a ideia é levar justamente as crianças para a UNILA e elas observam no laboratório da UNILA. É uma atividade muito encantadora, as crianças gostam muito, conhecem a UNILA, e teve assim, eles percebem a possibilidade de estudar na universidade, porque geralmente temos diferentes tipos de escola, né? Mas lembro de uma escola assim, de crianças com recursos, com baixos recursos, e elas perguntaram, né, para estudar aqui, quanto paga? E a gente falou, não, é uma universidade pública, não paga nada. Uau, não paga nada, a criança perguntando. Então, pode estudar aqui? Então, posso estudar aqui. E aí a gente fica assim, você vai estudar aqui, você tem que estudar muito, todo o tempo, depois passar no vestibular e vir estudar aqui. Então, eles percebem essa possibilidade, que às vezes, se a gente consegue também incentivar as crianças desde o início, para a possibilidade de ir, de estudar na universidade, é muito bom, tá? E, além do mais, eles fazem essa atividade de observar, né, o ciclo de vida do mosquito. Aí a gente vê na foto os nossos voluntários e as crianças observando. Temos diferentes tipos de atividade de fixação, né, que seria desenhar o que foi observado na lupa, pintar o ciclo de vida. Então, aí na foto a gente está vendo as crianças fazendo o desenho, unir com seta também, e sempre estimulando a curiosidade e fascinação, tá? Aqui temos outra atividade de fixação, que é pintar e unir com setas. A criança está fazendo a atividade aí. Se fosse trazer todas as fotos que eu tenho, ia ficar aqui umas 3 horas. Outra das atividades que a gente faz é a montagem da armadilha do CCC. A gente pega a armadilha, mostra para as crianças como é que funciona. Algumas crianças já conhecem, e a gente eu sempre fico assim admirada como que eles conhecem. Eles viram a armadilha porque alguém do CCC já passou lá e já deixou a armadilha para juntar o mosquito. Então, a gente usa também para deixar na escola, para mostrar, porque a ideia é trabalhar de perto diversas atividades relacionadas com a doença, né? Para que as crianças se sintam estimuladas e protagonistas dessa prevenção e promoção. Temos aqui uma foto onde mostra um momento onde as crianças estão fazendo uma atividade no pátio da escola, né? Coloquei aqui momento de relaxamento e jogo, porque são atividades que a gente também faz. E é necessário, porque às vezes as crianças saem do controle, começam a gritar, a fazer bastante barulho, e a gente leva para lá. Os professores da sala, geralmente, eles ajudam a gente, né? Quando as crianças começam a fazer muita bagunça, eles ajudam. Mas teve em algumas escolas que o professor saiu, deixou a gente, e então a gente precisa se preparar também para conseguir relaxar ou prender novamente a atenção das crianças quando elas saem do controle. Aqui temos uma foto mostrando, realizando um trabalho em grupo, né? A gente utiliza vários locais da escola para fazer isso. E entre os resultados que a gente obtém com o projeto, né? Um deles é o vínculo com a criança. As crianças demoram, ou seja, elas vêm abraçar a gente, conhecem toda a equipe pelo nome,
Quando alguém falta, eles perguntam, tá? Então, um dos resultados é esse vínculo com a criança e a gente consegue essa conscientização das crianças, que leva à socialização e às crianças multiplicadoras. Então, depois desse período de preparação, que a gente tem 2 meses aproximadamente com a criança, todas as semanas, fazendo as dinâmicas que eu mostrei, esse grupo, essa turma de 4º ou 5º ano, ela apresenta, socializa tudo que aprendeu para o resto da escola, tá? Então, a socialização seria isso mesmo, as crianças da turma com a qual a gente trabalhou apresentam o que aprenderam durante todo o projeto para o resto da escola e comunidade. Aqui temos uma foto, onde temos um grupo de crianças de uma turma que não participou com a gente, mas que elas estão aguardando, né, uma fila para assistir à apresentação dos colegas. Eu coloquei aqui a socialização de criança para criança e essa curiosidade, fascinação e atenção que elas mostram. Então, aqui a gente vê uma criança da turma que trabalhou com a gente durante 2 meses, apresentando para outra sala. Tá? Então, só de ver essas crianças interessadas pelo assunto, pelo tema, é bem interessante, incentiva muito a gente e as próprias crianças. Aqui temos a turma que trabalhou com a gente mostrando os ovos, larva e pupa, né? Mosquito também na lupa para outras crianças. Se tivesse continuação da foto, ia ter a fila da turma esperando aqui para assistir. Aqui temos as crianças fazendo, né, a peça de teatro. Elas tinham assistido em algum momento e agora elas estão fazendo essa apresentação. Aqui eu colei algumas partes, né, as crianças com as máscaras fazendo a apresentação. Aqui temos outra parte onde as crianças estão mostrando, né, a garrafa com água, mosquito. Temos essa menina aqui mostrando, sendo uma protagonista, mostrando o que ele aprendeu agora para o resto da escola. Aqui também continua, eu quis mostrar essas fotos aqui, né, mostrando vários espaços da escola onde as crianças estão fazendo a apresentação. Aqui temos as crianças mostrando, elas aprenderam, né, e agora estão mostrando para os outros alunos a montagem da armadilha do Centro de Controle de Zoonoses. Aqui temos a participação de uma mãe, nesse caso, mas já teve escolas na qual a gente participou, que chamou toda a comunidade, que chamou a gente para fazer essa socialização no dia do combate à dengue ou no dia da família. Então, teve participação muito grande da sociedade em alguns casos. E, bom, aqui já chegando para o final, né, a gente entrega certificado de participação a todas as crianças, e é um dia assim, de muita alegria. A gente faz a despedida, mas entrega esse certificado como reconhecimento e faz um evento mesmo, porque entrega o certificado um por um, tira foto, é bem interessante. As crianças ficam muito alegres e a gente também. Tá? Então, com isso, eu quis apresentar para vocês, né, o projeto em si. Depois, se tiver dúvidas, eu respondo depois da apresentação da professora Ana. Tá? Professora, obrigada pela sua palestra. O pessoal ali gostou das ideias nos comentários ali, falou que são boas ideias para tratar do tema. Sou suspeito para falar, sou fã do projeto. E pena que esse ano a gente só conseguiu fazer online, mas obrigada, professora, por você ter se apresentado aqui. E agora eu vou chamar a segunda palestrante da noite. E só um minutinho aqui para quem. Aí. Então, eu vou apresentar a segunda palestrante aqui para vocês. A segunda palestra vai ser ministrada pela professora doutora Ana Alicia Guiar Eleutério. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela USP,
mestrado em Ciências Biológicas pela UNAM, no México, e doutorado em Ecologia pela University of Florida. Ela atua na área de ecologia, com ênfase em ecologia vegetal aplicada, agroecologia e ecologia urbana. Tem experiência desenvolvendo pesquisas em diversos ecossistemas no Brasil, Argentina, México, Bolívia, Costa Rica e Estados Unidos. Coordenou projetos de fomento a políticas públicas para a agricultura familiar, desenvolve projetos de pesquisa e extensão em planejamento ambiental, educação ambiental, agroecologia e economia solidária. Então, com essa apresentação básica aqui, Ana, vou pedir aqui para os bastidores colocarem essa apresentação e aí, aqui, okay. Pronto. Quando você quiser, pode começar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Bom, boa noite, pessoal. Então, eu vou também apresentar hoje uma ação da UNILA em relação ao combate ao Aedes aegypti, principalmente, mas em relação ao combate à dengue no município de Foz do Iguaçu. Essa é uma ação nova, né? Ela começou esse ano, já começou com uma alteração, porque a nossa ideia era começar também fazendo várias atividades nas escolas, e com esse ano, com todas as mudanças que ocorreram, a gente acabou modificando um pouco bastante, a estrutura do projeto em si. É um projeto de muitas mãos, todas essas mãos acho que já foram apresentadas, a maioria delas inclusive pela Carmen na palestra anterior, né? Então, a Carmen, o Christian, a Elaine, a Laura, que é também de outro curso, são professores colaboradores dessa ação, e também todos esses discentes, todos os voluntários e bolsistas da ação. Então, você vê meu cursor quando eu faço isso? Tem, gente, vocês veem o ponteiro do... Eu não estou ouvindo vocês. Bom, enfim. O projeto que eu vou apresentar para vocês... Sim, Ana, a gente está ouvindo, desculpa só. Que estava aqui minimizado. A gente está conseguindo ver também o cursor. Aqui vocês estão vendo, então, o cursor. Eita, não estamos. Aqui vocês veem. Aí sim. Certo, já entendi o que está acontecendo. Então tá bom. Tá. Então o projeto que eu vou apresentar para vocês, ele começou em 2020, chama Ecologia e Saúde Ciência Cidadã para Monitoramento da Dengue. Meu nome é Analice Eleutério, a Letícia já fez uma apresentação, então não vou seguir com a apresentação. O meu e-mail está aí, caso alguém precise entrar em contato, né? Bom, eu queria começar a apresentação de hoje falando um pouco sobre o que é realmente ciência cidadã, né? E acho que esse gráfico aqui, ele mostra um pouco, na verdade ele é um gráfico que identifica quais são os 10 princípios da ciência cidadã, de acordo com a Associação Europeia de Ciência Cidadã, né? European Citizen Science Association, e basicamente eles determinam 10 critérios ou 10 princípios base para um projeto ou uma proposta de ciência cidadã. O primeiro seria o envolvimento, né, de cidadãos, né, um projeto que ele é feito por e com os cidadãos, eles se tornam coletores de dados e cientistas ao longo desse processo. Ele produz resultados científicos, tem benefício mútuo, tanto para a população participante, que são os cientistas, os novos cientistas, os cidadãos cientistas, e também para os pesquisadores que apoiam o processo. Ele demanda a participação de cidadãos em várias etapas, não só na identificação de problemas, mas na coleta de dados, na determinação dos resultados, na divulgação dos resultados. Demanda um retorno das respostas dos projetos para a população participante, né? Se reconhece, como qualquer projeto de pesquisa, que esses projetos de ciência cidadã têm suas limitações, parte delas estão envolvidas no trabalho com um público que geralmente, muitas vezes, entra no projeto como um público leigo e ele precisa ser capacitado para coletar certo tipo de dados, né? Mas também, por outro lado, é uma oportunidade para trazer um público que geralmente não tem um contato direto com a ciência para fazer pesquisa, né? Não só ver pesquisa de longe, mas estar nela, fazer parte dela, né?
Os dados produzidos pelos projetos de ciência cidadã, como um princípio, eles são dados públicos, eles devem ficar disponíveis, geralmente eles ficam disponibilizados em uma plataforma online, ou então eles podem ser acessados via e-mail, né? Então, de diversas formas, os projetos, eles geralmente podem ser disponibilizados, mas de uma forma geral, eles são dados que são públicos, né? Reconhece a participação cidadã nos próprios resultados do projeto, então qualquer publicação feita com dados de ciência cidadã, coletados por cidadãos, ela deve ela deve mencionar que esses dados foram coletados dessa forma, né, e mencionar os grupos que apoiaram essa coleta de dados, então há um reconhecimento da participação pública. A avaliação dos resultados, ao contrário dos resultados de um projeto científico propriamente dito, ela é feita de duas formas. Além dos resultados científicos, a gente também tem a avaliação do impacto social, impacto que esse projeto tem na comunidade para a qual ele está sendo destinado, né? E, por fim, ele deve atender algumas demandas legais e éticas relacionadas à exposição do público participante a potenciais perigos na coleta de dados. Gente, foi mal, tá chegando gente aqui em casa. Não sabia que isso ia acontecer. Bom, e também ele considera questões éticas e legais na coleta de dados, tá? Bom, esse site aqui que eu estou mostrando para vocês é o site da OPAL. A OPAL aqui é Open Air Laboratories, que ela é ligada ao Imperial College de Londres, né? Esse projeto, essa grande plataforma online de coleta de dados de ciência cidadã, ela existe vinculada ao Imperial College desde o ano de 2007, mas ela já é anterior, né? Então, aqui vocês vão ver, dentro do próprio site da OPAL, vocês vão ver pesquisas que podem ser realizadas, né, publicações e download de dados que são originários da coleta de dados através de protocolos de ciência cidadã, né? Então, essa é uma iniciativa da União Europeia, uma iniciativa mais bem do Imperial College de London, que traz muitos estudos relacionados à biodiversidade. Eu vou mostrar um para vocês. Esse aqui é o tipo de estudos, né, ou mais bem de protocolos que estão vinculados ao site da OPAL. Aqui, se vocês clicam aqui em surveys, em pesquisas, vocês têm vários tipos de protocolos, entre eles coleta de dados sobre qualidade da água, do ar, biodiversidade, que é esse que eu vou mostrar um pouco para vocês aqui, insetos em geral, saúde das árvores, solos e polinização, né? Então, aqui vocês vão ver no site material que muitas vezes é disponível para download. Então, esses são cadernos muito fáceis de serem entendidos e guias de identificação de espécies, né? Esse aqui é um guia de identificação de espécies que eu vou mostrar um pouquinho um resultado da coleta de dados com esse tipo de guia mais para frente. Então, aqui vocês vão ver, abrindo um desses guias, né, esse primeiro protocolo que eu mostrei, vocês vão ver informações bastante características. Os protocolos da OPAL, por exemplo, eles trazem introdução aos temas que vão ser trabalhados. Por exemplo, esse é um protocolo de coleta de dados sobre biodiversidade, então ele vai explicar o que é biodiversidade, vai identificar as áreas de coleta, vai falar por que elas são importantes para a biodiversidade, e depois vai dar o passo a passo de como essa pesquisa ela pode ser realizada por um cidadão comum, né? Então, vai lá, qual é a atividade 1, aonde que a pessoa vai encontrar, atividade passo a passo, o material que as pessoas vão precisar para realizar essas atividades. E também fornece um material que é para assessorar a coleta de dados por parte da população. Então, nós, muitas vezes em pesquisa, trabalhamos com planilhas de dados, né, onde nós mesmos fazemos nossas planilhas, mas uma pessoa que nunca fez pesquisa, ela precisa de uma ajuda. Como é que eu vou? Onde que eu vou colocar esses dados? Que tipo de dados eu coleto? Então, existem planilhas bastante ilustrativas. Essa aqui é uma planilha de grupos de invertebrados para coleta de dados em cercas vivas em diferentes lugares ali na Inglaterra. E nessa planilha a pessoa vai lá, qualquer pessoa pode identificar com base nessas figuras qual é o grupo de invertebrados que está se tratando,
e qual é o número de indivíduos naquele grupo que ela encontra onde ela mostrou, né? Bom, esse aqui é um estudo que foi publicado nessa revista no ano de 2016, a BMC Ecology. Então ele é um estudo que foi revisado por pares, um estudo científico sério, onde você tem aqui os dados de coletas de informações relacionados à mesma plataforma que eu acabei de mostrar para vocês, né? Quem coletou esses dados aqui, onde eles foram coletados, foram cidadãos cientistas, e eles coletaram esse tipo de dados aqui, né? Número de organismos de cada um desses grupos de invertebrados que estavam presentes nas cercas vivas, nas áreas urbanas e nas áreas rurais de toda a Inglaterra, né? Então vocês vão ver que uma plataforma online como essa, ela é bastante interessante, porque como ela é disponibilizada dessa forma, ela vai permitir que muita gente acesse, né? Muita gente que não teve contato direto com a própria pesquisa, né? Ou com a própria formação dessa pesquisa. Então é uma forma de ampliar também o alcance da pesquisa científica. Aqui é um pouco da transformação de dados, como que eu divulgo dados desse tipo de estudo, né? Esse aqui é um gráfico que não é muito complexo, mas para um cidadão que nunca trabalhou com esse tipo de gráfico, com resultados de pesquisa científica, ele pode ser mais de difícil compreensão, né? Então aqui você tem histogramas com 3 categorias por cada histograma, comparando áreas rurais e áreas urbanas e áreas rurais, e cada uma desses gráficos ele traz uma variável específica no eixo Y, né? Então, esses resultados que aqui estão em forma de gráfico no trabalho que eu acabei de mostrar, eles foram traduzidos de uma forma muito mais simples ali no site do PAU, através de um infográfico. Esse infográfico, ele está me falando parcialmente o que esse gráfico está me dizendo, né? Ele está me dizendo que as cercas vivas nas áreas rurais, que são estas, e as áreas urbanas da Inglaterra são diferentes. Elas são diferentes como? Na biodiversidade, no grupo de espécies que elas abrigam. Aqui são algumas, como, por exemplo, opiliões, besouros, abelhas, né? Assim, e aqui a gente tem formigas e outros tipos de insetos, né? E também, além disso, elas têm um tipo de vegetação distinta em relação ao que abriga, né? O que dá abrigo para esses insetos. Então, essa é uma forma de vocês observarem, de vocês compreenderem como que é essa vinculação de dados dessas pesquisas e como que ela é distribuída para a população em geral. Agora eu trouxe um outro estudo para vocês que se adequa mais ou que se relaciona mais ao que a gente está fazendo no nosso projeto, né? O nosso projeto ele trabalha com a área de saúde pública. Então, é um projeto que vai trabalhar esse paper aqui, esse trabalho, ele vai falar sobre ciência cidadã para a saúde pública, né? Quais seriam os objetivos dos projetos de ciência cidadã para a saúde pública, né? Então, a gente vê aqui, existem objetivos de pesquisa, responder perguntas científicas, educar ou propagar a ciência, ou letrar o cidadão em relação à ciência, divulgar dados, né, também. Benefícios coletivos para a saúde pública em termos de epidemiologia, muitas vezes o manejo de doenças infecciosas, proteção de recursos hídricos ou de recursos naturais em termos gerais, né? E ações que muitas vezes elas vêm, um objetivo pode ser uma ação que muitas vezes responde a uma demanda local da população em relação a um problema de saúde pública, né? E como esses projetos são executados? Eles são executados de forma, usando metodologias menos para mais participativas. As metodologias menos participativas talvez sejam aquelas onde o cidadão, principalmente e predominantemente, coleta dados. E, de certa forma, até entende um pouco porque ele está coletando aqueles dados, mas ele não trabalha ativamente na análise daqueles dados. E processos mais participativos, né, que são esses 3 aqui, que são os que são preconizados, são priorizados ou são os ideais relacionados aos princípios da ciência cidadã, eles envolvem o público em diversos aspectos.
né, como intérprete de dados, evidenciando, capacitando o público para interpretar a própria informação coletada, usando ou trabalhando com o público, usando os dados coletados e usando as informações disponíveis para identificar problemas, definir problemas que devem ser trabalhados, né? E também não só na definição de problemas, mas no desenvolvimento da pesquisa como um todo, né? E aí talvez vocês se perguntem, né, por que as pessoas trabalhariam, por que as pessoas se engajariam voluntariamente numa pesquisa científica através de um processo como esse de ciência cidadã, né? Então existem informações também sobre isso, essas informações, elas vêm do porquê, né, que essas pessoas gostariam de participar. Um dos porquês é o interesse específico, intrínseco, pelo assunto que está sendo investigado, por participar de um grupo que realiza uma atividade em conjunto, né, por contribuir e ajudar por um processo, com a resolução de um problema, para aprender algo novo, e muitas vezes também simplesmente por entender como funciona a pesquisa científica. É importante ter bastante cuidado com a identificação dos grupos que devem participar, ou que podem participar, ou que vão ser acessados para participação num projeto de ciência cidadã, principalmente no contexto de saúde pública, porque muitas vezes aqueles públicos que são afetados, o cidadão que mais sofre o efeito de um determinado problema, que vai ser trabalhado via um projeto de ciência cidadã, não geralmente está acessível ou pode trabalhar no projeto, ou vai chegar, ou nele vai chegar a informação sobre ele, né? Por exemplo, as mulheres, elas têm papel fundamental na relação entre o cuidado com a saúde, e muitas vezes elas não estão disponíveis para participar de um projeto, simplesmente porque o tempo do projeto é diferente do tempo da mulher na sua casa, nos seus afazeres, né, no seu trabalho. Então, é importante identificar esses públicos que podem ser beneficiados e, de certa forma, procurar trazê-los para esses projetos. Bom, você acredita que a ciência cidadã ela pode promover a participação cidadã em termos de mudanças realmente em relação ao empoderamento da população, em relação a entender um determinado problema, a saber atuar em relação a ele, a identificar grupos que podem se unir para trabalhar um determinado problema, ou seja, melhorar as instâncias de participação local, né? Então, a gente tem ali uma frase que fala ali de Cook, em 2008, que é citada, né, no texto base, que está disponível nesse link aqui, ele vai falar que quanto mais a comunidade participa, mais ela se sente dona de um processo e se preocupa com a melhoria da saúde. Então, em termos gerais, a gente acredita que os efeitos do envolvimento com projetos de ciência cidadã relacionados à saúde pública, eles vão diretamente, se nada mais acontecer, melhorar a capacitação da população local em relação a como fazer ciência, né? Se nada mais acontece, se nenhum outro benefício surge, esse é um dos benefícios. Melhorar o entendimento da ciência, divulgar a ciência para a população em geral, né? A gente tem aqui, então aqui você tem alguns benefícios que seriam letramento científico, empoderamento da população, desenvolvimento de capital social, que quer dizer formação de grupos de ação e junção desses grupos, uma melhoria da tomada de decisão local em relação aos problemas de saúde, e mais para frente mudanças de atitude, né? Em termos gerais, esses são problemas que têm esferas locais, que são afetados pelo conhecimento tradicional, que são afetados pela escala de um determinado problema, né? Mas a junção desses processos, ela leva a participação mais ativa da população em relação a problemas de saúde, e também a melhoria a longo prazo, né? É claro que não é a curto prazo, mas em relação à saúde da comunidade. Bom,
Agora eu vou mostrar rapidamente, para terminar a palestra, acho que eu vou passar do tempo em uns 2, 3 minutos, talvez mais de 3 minutos, mas enfim. Eu vou mostrar para vocês um dos aplicativos que nós usamos, é o Globe chama Global Learning and Observation to Benefit the Environment, é um programa vinculado à NASA, no Brasil ele é vinculado à Agência Espacial Nacional, né, que traz aqui um site, que é esse aqui, e um aplicativo de celular, onde vocês vão ver protocolos relacionados à coleta de dados em relação a vários aspectos ambientais e de biodiversidade. O que a gente usa no nosso projeto para mapeamento dos sítios, dos hábitats do mosquito, do potencial mosquito da dengue, ou dos vetores da dengue em geral, é esse que chama Mosquito Habitat Mapper, né? Só para mostrar para vocês como funciona o aplicativo, vocês podem baixar o aplicativo em qualquer celular e podem até começar a coletar os dados, depois ver os dados que vocês mesmos coletaram, é bem interessante. Então, talvez essa palestra sirva para ampliar a quantidade de dados que nós temos em Foz do Iguaçu, seria ótimo esse benefício, né? Então, aqui no aplicativo vocês vão ter algumas informações introdutórias sobre como funciona o aplicativo, qual é o passo a passo para realizar a coleta de dados. O aplicativo vai acessar a sua localização para saber onde você está coletando dados sobre hábitats de mosquito, né? Então, primeira coisa, vai identificar potenciais hábitats de mosquito. Então, você vai na sua casa com seu celular e vai, olha, vou procurar se tem larvas de mosquito Aedes aegypti em um recipiente de água. Então, eu vou lá com meu celular, faço um feito, já identifiquei um hábitat. Depois eu vou coletar, né? Depois eu vou identificar o tipo de larva e eu posso eliminar o criadouro de mosquito. Passando para a próxima parte, eu identificando o local de coleta, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer onde eu estou, né? Então, isso o seu próprio celular vai te ajudar a dizer, e você pode modificar esse mapa aqui para se ajustar melhor à sua localidade. Depois, você tem aqui o passo 1, que é a identificação do potencial habitat de reprodução de mosquitos em grandes classificações, né? Por exemplo, o primeiro aqui tem algumas traduções equivocadas ali, porque esse é um aplicativo em inglês que tem sido traduzido para o português, né? Então, lagos, lagoas e pântanos, água canalizada, ou tipo de recipiente artificial, ou recipientes naturais, né? Aqui no caso eu cliquei em lago, lagoa e pântano, onde eu estou coletando é um lago, lagoa e pântano. A próxima tela vai me levar para que tipo de local é realmente, mais especificamente, aquele lugar onde eu estou coletando. E futuramente eu vou fotografar aquele local e potencialmente também, além de fotografar o local e cadastrar esse local com essas informações de localização no sítio Globe, eu ainda vou poder identificar larvas, né, ou mais bem, identificar a presença ou não de larvas, primeiro de tudo, e depois potencialmente coletar amostras e também indiretamente identificar algumas larvas, a grosso modo também, e mandar essa informação para um local que receba, né, uma instituição científica, ou muitas vezes também levar essa informação para o sítio web, né? Então, esse aqui é o nosso site para terminar a palestra. Então, uma das coisas que a gente fez esse semestre foi, em vez de trabalhar nas escolas, nós trabalhamos desenvolvendo material de apoio ao professor, que é o nosso público-alvo. No nosso projeto, a gente quer trabalhar com a formação de professores para que eles possam trabalhar esse protocolo do Globe junto com o material que a gente está produzindo, que é um material para ajudar o professor a introduzir esse tipo de protocolo, esse tipo de material de ciência cidadã no dia a dia das disciplinas que ele ensina em sala de aula, no dia a dia dos projetos que ele já executa com os alunos. Então, daí surgiu o portal Ecologia e Saúde. No portal Ecologia e Saúde, que está disponível nesse link aqui, Ecologia e Saúde, www.ecologiaesaude.com,
feito também por várias mãos, né? Vocês vão encontrar o sobre nós aqui, vão ver que são várias mãos que estão aqui nesse protocolo, eu agradeço todas elas, tem sido bastante positivo trabalhar com vocês. E aqui vocês vão ver informações sobre novidades, ecologia dos mosquitos, e aqui os nossos protocolos, né? E o apoio pedagógico para uso dos protocolos vai ficar disponível nessa aba que chama aqui Ciência Cidadã. Então, por hoje eu acho que era isso, essa era a minha apresentação, desculpa passar o tempo, eu agradeço a participação de todos e também agradeço o convite ao Christian, a Carmen e a Elaine. Obrigada. Obrigada, professora, pela apresentação, e queria convidar todo mundo aí a entrar lá no portal, a gente está mandando o link para vocês, então cliquem lá, a gente também tem o nosso Instagram, já sigam que a gente vai postar tudo no Instagram para vocês acessarem o portal. E se alguém não tiver dúvida aí, acho que a gente pode fazer a parte final aqui de encerramento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir mandando. A gente vai mandar ali no chat do YouTube os links, tanto do portal quanto do Instagram. E acho que é isso, prof. Pessoal, queria agradecer a sua participação, ter aceitado o convite de estar aqui na frente das câmeras também. E acho que ninguém tem dúvidas. Então, queria aqui passar para o encerramento, só para dar mais alguns recados aqui. Olha, pessoal, não esqueçam de preencher, a gente vai passar também o link, o formulário da lista de presença, logo menos aí nos comentários. E antes de encerrar, eu queria agradecer todo esse time que fez essa palestra acontecer, esse ciclo de palestras, né? Tivemos alguns imprevistos no meio do caminho, mas foi muito legal, foi uma semana bem produtiva, espero que vocês tenham gostado, deu feedback lá pra gente no formulário. E eu queria agradecer também ao pessoal que ficou nos bastidores, mas que foi essencial para tudo isso, né? Para a gente estar aqui hoje, né? A Kemily, que estava controlando as câmeras aí por trás, a Sara, a Grécia, a Rocio, a Janete, o Valando, os professores, o Christian, que é o coordenador que promoveu, que teve essa ideia da gente promover essas lives, a Carmen, a Ana, a Elaine e o Jean, que vocês ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, mas espero que conheçam em breve. E é todo mundo que contribuiu de alguma forma com esse projeto. Então, queria também agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, de fazer parte de tudo isso, projeto que eu acredito muito, gostei demais de participar, mesmo que à distância esse ano. E é isso, se vocês quiserem complementar com alguma coisa, acho que passei o recado. Eu queria só agradecer a participação de todos também, em todas as palestras, acho que foi bem legal, espero que a palestra do Jean ainda aconteça, né, e acho que foi bem positivo também. Eu vou aproveitar esse tempinho aqui, né, para falar sobre o termo de imagem e voz que a gente entrega também para os pais no primeiro dia, no primeiro encontro. Aí, então, a gente manda, né, para casa das crianças, pedindo autorização para utilizar, a gente cria vídeos com eles, as fotos, tudo para eventos acadêmicos mesmo. Então, aí a gente tem uma pilha de mais de 10 escolas que a gente já visitou aqui em Foz do Iguaçu, de autorizações dos pais, tá? Bom, ninguém fez pergunta. A Letícia ficou congelada. Ficou. Vamos conversar entre a gente. Não sei. Letícia? Deve ter caído. Eu acho que ela caiu, acho que é melhor desligar, acho que já que... Bom, tudo gente, bem. Eu vou me despedir pela Letícia, a Carmen também. Tá bom, então. Tchau, tchau.